versículos de número 1 a 9. Eu quero ler o versículo e peço que a igreja também leia o versículo seguinte. Josué, capítulo 1, versículo de número 1 a 9, é conhecido da igreja. A Bíblia diz: e sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo, toda a igreja, versículo 2, já. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. A igreja. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te não conduzas por onde quer que andares. Todos, não te mandei eu, esforça-te e tenha ânimo, não passes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amados irmãos, nesta noite eu me proponho conversar com os irmãos subordinado a este tema, o líder que o povo segue. Nós acabamos de estudar uma lição bíblica no domingo passado, onde fala que às vezes querem colocar o homem como centro, esquecendo-se de Deus, que deve ser o centro. Isso nós não podemos fazer, não podemos cometer. Mas é verdade que todo líder, ele só vai conseguir liderar se tiver algo para ele liderar. E biblicamente nós sabemos e vemos que há líderes em que o povo segue. O nosso líder, por exemplo, maior, Jesus Cristo. A Bíblia diz que as multidões seguiam a Cristo. Até quando ele planejava ir para uma outra região, a notícia corria, sem redes sociais, sem divulgação.
E o povo já ia na frente e aguardava Jesus. De forma que quando Jesus chegava, já estava uma multidão aguardando. A Bíblia revela em Mateus 7, 27, 28, que um dos motivos é porque Jesus, ele não ensinava como os escribas, os homens da lei, e nem como os fariseus religiosos, que ensinavam bem, mas viviam mal. Mas o relato bíblico diz que ele ensinava como quem tendo a autoridade. Por inúmeras vezes nós temos falado à igreja que a graça nós recebemos de joelhos na presença de Deus. O conhecimento nós podemos adquiri-los nos livros, mas a autoridade nós só teremos se nós nos propormos a vivermos o que pregamos. A Bíblia diz em Esdras 7:10 que ele preparou o seu coração, propôs a isso, se esforçou para buscar a lei do Senhor, para praticar a lei do Senhor, e somente depois ele passou a ensinar. Eu acho muito bonito o relato acerca de Esdras, quando os estudiosos dizem que se Deus não tivesse dado a lei a Moisés, certamente teria dado a Esdras. Olhando para tudo isso, quem é o líder que não quer ser seguido? Mas também é de se notar que há uma crise de liderança generalizada. Os irmãos nos conhecem, e eu sempre digo aos irmãos que quando falo de liderança não falo apenas de ministério. Quando eu falo de liderança, eu falo de cada pessoa. Porque um pai de família é um líder. Na ausência do pai, a mãe é uma sacerdotisa no lar. E ainda que o casal esteja presente, se ele não é crente e ela é, o referencial espiritual passa a ser ela no lar, em submissão, humildade, obediência a Deus e a sua palavra, de forma que uma mulher influencia e muito. Nós observamos que a Bíblia diz que Timóteo tinha uma fé que não era falsa, não era fingida, e ele aprendeu através da avó dele e da mãe dele, porque Atos 16 diz que o pai dele era grego. Logo entendemos que ele não servia ao Senhor, mas a mãe e a avó eram referenciais na vida de Timóteo. Quando Paulo o encontra, ele já tinha uma base. É tanto que Paulo, ao escrever a ele, diz: olha, permanece naquilo que aprendestes. Tu sabes as sagradas letras, desde a tua infância tu tens o conhecimento. Quando nós olhamos para tudo isso, irmãos, nós percebemos que Deus quer abençoar e levantar líderes. E como eu digo aos irmãos que quando falo de líder, falo em uma forma muito abrangente. Pai de família, mãe de família, um líder de congregação, um missionário, um líder de um conjunto, um círculo de oração, professor da EBD, superintendente, enfim, todos nós, de alguma forma, estamos ocupando algum cargo de liderança. E quando alguém quiser me dizer: Silvio, eu não lidero nada, eu não tenho nada para liderar, eu ainda estou dizendo que você tem que liderar a sua própria vida. Porque em Romanos 14, 11 e 12 a Bíblia diz, e como está escrito, Paulo estava fazendo referência ao Antigo Testamento, ele disse: cada um de nós haverá de dar conta de si mesmo a Deus. Ora,
se cada um de nós haveremos de dar contas da nossa vida a Deus, logo nós precisamos liderar pelo menos a nossa vida. E quando nós olhamos para o texto sagrado que nós acabamos de ler, o líder que o povo segue, nós encontramos algumas características aqui. E o primeiro ponto desta mensagem é aquele que serve a quem serve a Deus. Não é necessário um verdadeiro líder servir diretamente a Deus. Até porque alguém que não consegue servir alguém que está diante de si, entendendo que está servindo a Deus através daquela pessoa, dificilmente servirá a Deus. Dificilmente. Porque se nós não conseguimos considerar e respeitar quem está à nossa vista, como nós consideraremos e respeitaremos a quem nós nunca vimos? Então, as figuras de liderança na nossa vida, sejam elas familiares, pai e mãe, sejam elas sociais, os professores da escola, diretores, enfim, e aqui fica o nosso alerta: os nossos alunos precisam ser os melhores na escola, em comportamento, em notas. Seria muito triste nós sabermos que os filhos dos crentes são os piores alunos na escola. Até porque lá há pessoas que não são crentes ainda. E nós precisamos ser referência em tudo. Não é soberba, não é orgulho, é uma questão de evangelho. A Bíblia diz que Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram a Babilônia, aproximadamente 14 a 17 anos, e eles foram referências lá. Não se contaminaram com o alimento do rei, nem com a bebida do rei, se propuseram a servir a Deus fielmente. E a Bíblia diz que Deus os abençoou. O lugar em que nós habitamos não diz nada acerca do que nós seremos. Lúcifer peca em um mundo angelical. Adão e Eva no jardim. Jesus vence o Satanás no deserto. Então não é o lugar que determina as nossas atitudes. Pelo contrário, o sal tem que salgar para não apodrecer. A luz tem que resplandecer nas trevas. Então, aonde quer que o crente esteja lá, ele estará como uma referência. E em todas as localidades, Deus quer e Deus levantará quem se propuser a servir a Deus de verdade. E nós estamos dizendo que o líder que o povo segue é aquele que serve a quem serve a Deus. Porque Josué 1:1 está dizendo: sucedeu que depois da morte de Moisés, que era um bom líder, ele era servo do Senhor. Agora veja só, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, que era servo de Moisés. Esse texto está nos dizendo que quem servia a Deus era Moisés. Mas só que Josué servia a Moisés. E nem por isso Josué não estava servindo a Deus. Porque para Josué, servir a Moisés era servir ao próprio Deus. O texto sagrado quanto a isso é muito claro. Desde o chamado de Moisés, foi muito claro, porque Moisés fez de tudo para fugir do chamado do Senhor. Mas a Bíblia Sagrada mostra que o Senhor falou com ele, e ele passou a servir
a Deus. Ele tentou fugir de todas as formas, mas o Senhor não permitiu. E de repente ele fez o que o Senhor queria que ele fizesse. E o nome do Senhor foi glorificado através da vida de Moisés. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, vendo todas estas coisas, isso nos chama muito a atenção. E sabemos da necessidade que cada dia nós temos de nos aproximarmos mais de Deus, de estarmos mais perto do Senhor e de vivermos única e exclusivamente para servirmos a Deus, glorificarmos o seu nome, exaltá-lo na beleza de sua santidade. Olhando para tudo isso, isso nos empolga. Quando nós olhamos para as pessoas e estamos servindo a homens, mas sabemos que através deles, Deus também tem recebido o serviço que cada um de nós temos praticado ao Senhor Deus, através dessas pessoas que Ele coloca como líderes na nossa vida. Segundo ponto da mensagem, o líder que o povo segue é esse, aquele que ouve a voz de Deus. Você viu aqui no versículo 1, quando diz assim: Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Não adianta querer ser líder no contexto em que nós estamos falando, se nós não tivermos capacidade de servir aos homens, entendendo que estamos servindo a Deus. E se nós não tivermos a sensibilidade para ouvirmos a voz de Deus. E as coisas funcionam assim. Se nós estamos servindo a Deus, servindo a homens, auxiliando, do lado, colaborando, ainda que Deus fale a nós precisamos entender que Deus falará a quem nos lidera para cumprir o propósito dele. Se Ele não fala àqueles, nós continuaremos entendendo que Deus está falando conosco, mas que o tempo não chegou ainda. E a gente precisa entender isso. A Bíblia diz que Deus deu sonhos a José. 17 anos de idade, Gênesis 37, diz que ele tinha. A Bíblia fala na altura de Gênesis 41, 30 a seguir, que na idade de 30 anos tinha ele quando ele chegou à presença de Faraó. A Bíblia mostra que na adolescência ainda, 1 Samuel 16, 13 a seguir, Davi foi ungido como rei. Passou-se todo o processo, aproximadamente 15 anos de perseguição. Somente aos 30 anos ele é levado como rei em parte de Jerusalém. Depois, de uma forma mais ampla, sobre todo aquele povo. De forma que a Bíblia registra 3 momentos de unção na vida de Davi. 1 Samuel 16, 2 Samuel capítulo 2, 2 Samuel capítulo 5, por 3 vezes Davi foi ungido. Devemos entender isso e aguardar o tempo certo, porque Deus que chama, prepara, Ele tem o tempo certo para cada pessoa. Então Deus fará com que o povo siga um líder que serve aos homens, servindo a Deus, e Deus fará com que o povo siga um líder que ouve a voz de Deus.
há uma necessidade que ouçamos a voz de Deus. E se nós estamos trabalhando para Deus, mais ainda. E quando eu falo de ouvir a voz de Deus, eu não estou falando apenas de nós ouvirmos alguém levantar em profecia e dizer, assim diz o Senhor. Porque até essa voz profética, ela está passiva de análise. Nós não podemos crer em qualquer coisa. 1 de João 4 diz que nós não devemos crer, mas provar todos os espíritos, se vem de Deus ou não. 1 Coríntios 14, 29, a Bíblia diz que a gente tem que analisar de acordo com a Bíblia Sagrada para saber se a profecia passa pela Bíblia ou não. Então nós devemos ser muito criteriosos quanto a isso, porque quantas pessoas já foram enganadas, quantas já desvaneceram da fé, quantas já se entristeceram no caminho por ouvir a voz de uma pessoa que às vezes movida por um sentimento humano ou até mesmo diabólico, porque a profecia tem pelo menos essas três fontes: humana, diabólica e divina. E tanto a humana quanto a diabólica, o Senhor não tem compromisso com nenhuma delas. O compromisso de Deus está com a profecia que é divina, que é soberana, que é falada por Ele mesmo. E a profecia mais segura é exatamente a Bíblia Sagrada. O crente que lê a Bíblia todo dia, pelo menos todo dia, Deus está falando com ele, com ela, em alguma coisa. Há uma necessidade de estarmos atentos a isso. Em terceiro lugar, o líder que o povo segue é aquele que está à frente, com disposição. Olha o que diz o versículo 2: Moisés, meu servo, é morto. Olha aqui, levanta-te, pois, agora, e passa este Jordão. Você viu a disposição? Levanta-te. Você viu a disposição? Passa este Jordão. Você viu o que está à frente? Tu e todo este povo. É natural que o líder sempre esteja à frente. Não dá para se conceber quando nós nos propomos a liderar e não queremos tomar a frente. É claro que tudo tem o seu tempo, cada coisa em seu devido lugar. A gente precisa compreender muito bem isso. Chegou o momento em que Moisés estava envelhecido. Ele estava à frente, mas ele não tinha como sustentar as mãos erguidas. Mas Arão e Hur estavam do seu lado. E eles perceberam que quando Moisés levantava a mão, o povo prevalecia. Moisés não aguentava a mão levantada, ele baixava a mão e o povo perdia. Arão e Hur chegaram juntos, levantaram a mão e disse: vamos segurar a mão do homem. E o povo de Deus teve vitória. Ainda que o líder não tenha como todo tempo estar à frente, mas se nós formos liderados, que um dia Deus nos usará como líderes, nós teremos a sensibilidade para erguer a mão de quem está à frente. E a verdadeira liderança é aquela que tanto faz estar presente como ausente. O nome do Senhor é glorificado. Pastor Raposo sempre diz que nós não devemos crer em uma liderança como verdadeira se quem está do seu lado não desenvolve. Ele diz que todo líder de verdade não cresce sozinho. Ele leva quem está do lado a crescer também. Lembram de Jesus? Ele escolheu 12 homens imprestáveis.
Um decidiu não prestar mesmo, mas 11 deu certo. E o mundo foi incendiado com a mensagem do Evangelho, porque o líder verdadeiro pegou 12 homens imprestáveis e 11 decididos para servi-lo em espírito e em verdade, e nós estamos aqui, somos fruto deste Evangelho. Então o texto sagrado diz que o Moisés e todo o povo, eles haveriam de possuir a terra que o Senhor tinha dado a eles. Em quarto lugar, o líder que o povo segue é aquele que não é orgulhoso. Você dá para entender ou conceber um líder com orgulho? Impossível. Porque um líder nada mais é que servo de todos. O crente mais simples desta igreja, ele não é menor do que eu. Eu preciso servir. Você já pensou? Eu tenho uma preocupação muito grande nesses dias em que vivemos, porque eu vejo nessa crise de liderança instalada, as pessoas achando que o líder é alguma coisa mais do que um servo. Isso é preocupante, porque o líder nada mais é do que servo de todos. E sendo servo de todo, tem que dar informações, esclarecimento, se comunicar, conversar, deixar tudo claro. Isso é muito natural. A liderança não é para que todos se dobrem aos nossos pés, não. Somos todos nós que nos dobramos aos pés de Jesus Cristo de Nazaré. O nosso serviço como servo é servirmos uns aos outros. Jesus nos deu o máximo exemplo. Ele diz: eu não vim para ser servido por vocês, mas vim para servir a todas as pessoas. E a grandeza está nisso. Alguém acha que a grandeza está no orgulho? Não. Todas as vezes que Deus olha um orgulhoso, ele lembra de Satanás. Foi ele que em Isaías 14 diz: eu subirei, eu me exaltarei, eu colocarei no meu trono, eu ficarei mais alto. Foi ele. O papel do líder nunca foi, nem será esse, mas sim de servir. Por que eu entendo que, biblicamente, aqui está dizendo que o líder que o povo segue é aquele que não é orgulhoso? É porque está aqui, olha, no versículo 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Você acha que se Josué fosse orgulhoso, ele iria? Ele diria logo: bom, se eu sou líder, por que o senhor não fala comigo? O senhor está falando que falou com Moisés e agora vem com esse negócio que eu tenho que fazer o que o senhor falou com Moisés. O senhor falou com Moisés, então ressuscita Moisés e bota ele para fazer. Irmãos, é muito sério. Geralmente, se você está à frente de alguma coisa, nem sempre você terá toda a razão. Quem prega sabe disso. Há dias em que Deus lhe dá muita graça, e há dias que parece que Deus não lhe dá graça nenhuma. Você sai do púlpito como um derrotado. Meu Deus, parece que a mensagem não serviu nem para mim, parece que não deu certo nem para mim. Por que Deus faz isso? Para sempre nós entendermos que nós dependemos em tudo de Deus. Nem sempre você, como pai, como mãe, como líder, onde você estiver, você terá toda a razão. Vai ter um momento que você vai parar para ouvir alguém, e aquele conselho lhe será salutar. Um filho com respeito, com
consideração, honrando, ele pode dar um bom conselho ao pai em um dado momento. O liderado, ele poderá dar um certo parecer. Por exemplo, nós que trabalhamos com gente, nós somos analisados todo dia. Quem é que nos analisa? O povo. Se pregamos, se não, se ensinamos, se não, se somos ou não somos líderes, o povo analisa. Então não há nada demais em ouvir e dizer: o que o povo está dizendo acerca de nós? O maior líder do mundo um dia olhou para os seus discípulos e disse em Mateus 16, 13 a seguir: vem aqui, vocês andam por aí, o que o povo fala acerca de mim? E eles foram dizendo, e Jesus foi ouvindo. Depois ele diz assim: agora vocês que estão comigo, o que vocês dizem de mim? Ou seja, Jesus está nos mostrando que há uma visão de quem está longe e há uma visão de quem está perto. Nem sempre quem está longe vê tão bem como quem está perto. Às vezes quem está longe pode até se encantar com a aparência à distância, mas quem chega perto se decepciona. E aí onde nós devemos ter o cuidado, porque líder é homem, é falho, é pó, é cinza. Portanto, todos nós somos necessitadíssimos de oração, de intercessão, porque há uma dependência. Aí Jesus faz uma reflexão: quem está longe, como vê? Aí ele diz: quem está perto, como vê? Eu confesso aos irmãos que eu sou muito mais preocupado com a visão de perto do que a de longe. Eu não me preocupo muito se os irmãos acham que eu sou crente ou não, mas eu me preocupo bastante se a minha família me vê como crente ou não. Eu tenho essa preocupação bem maior, porque entendo desde sempre que, se formos fortes nas nossas raízes, mais longe nós chegaremos e Deus nos honrará. De que adianta um sucesso fora se formos fracassados dentro de casa? Afinal de contas, se nós perdermos todas as batalhas lá fora, mas nós ganharmos dentro de casa, somos o verdadeiro herói. Agora, se nós fracassarmos no lar, nós estaremos perdidos. Você já pensou, se de repente nós acharmos ser um líder e de repente nos portarmos diante do povo e o povo todo nos vê como líder e a nossa casa não nos vê? Quem lembra de Naamã, segundo o livro dos Reis, capítulo de número 5, ele era general, ele era homem destacado, ele estava à frente do exército do rei da Síria, mas quando ele chegava em casa, que tirava a capa, estava leproso. Uma menina das filhas do povo de Israel foi levada cativa, mas ela só era cativa no corpo, no espírito, na alma e na mente ela estava livre. O problema da nossa época é porque tem muita gente livre no corpo, mas presa e cativa no espírito, na alma e na mente. Aquela menina estava cativa fisicamente, mas nas demais áreas estava livre. Ela percebeu e ela disse: na minha terra tem profeta, e se o meu Senhor conhecer o profeta que tem lá, ele fica limpo desta lepra. Tem muita gente leprosa, mas Deus quer levantar profetas para, através da palavra, limpar a muitos da lepra do pecado. E Deus quer usar alguém. O texto sagrado nos mostra que não pode ser orgulhoso. Portanto, o Senhor disse: olha, do jeito que eu disse para Moisés, o que importa na obra? Resultado final.
O nome que prevalece aqui, de Jesus. Pouco importa se Deus tinha falado para Moisés, para Jacó, para Gideão, para quem ele quisesse ter falado. O que importava aqui na vez, quem estaria? Josué. Independentemente para quem Deus falou, o cumprimento seria na vida de Josué. Irmão, não se preocupe com isso. Independentemente com quem Deus tenha falado e quem Deus tenha usado, entenda que se for você que Deus está usando nesse tempo, faça a obra. Não seja orgulhoso. Não tenha orgulho por nada, porque deixa eu dizer, tudo aqui é de Deus. Você lembra de Eliseu? Ele servia a Elias. Quantos servos mais Elias tinha, que a Bíblia registra, a não ser Eliseu? Você lembra de Eliseu? Ele tinha tantos seguidores que a Bíblia diz que eles tiveram que ampliar as tendas, porque não cabia uma quantidade de seguidores que ele tinha. Mas mesmo com o ministério poderoso que ele tinha, não tinha um machado. Tiveram que pedir um machado emprestado para cortar lenha, para fazer um local amplo. Eles estão cortando lenha e o machado escapa do cabo e cai dentro das águas. Só para deixar uma lição para nós, que a nossa ferramenta é emprestada. Você toca, toque para Deus. Você canta, cante para Deus. Você prega, pregue para Deus. Tudo que fizer, faça para Deus, que essa ferramenta é emprestada. Já ela vai soltar do cabo. E aí você vai ficar só dizendo, eu deveria ter feito. Mas o tempo passou. A ferramenta emprestada, use-a para o louvor e a glória do santo nome do Senhor. Porque Deus tem lhe dado ferramentas para isso. O texto sagrado prossegue, versículo de número 5 diz: ninguém se susterá diante de ti. Aí o quinto ponto é assim: aquele que tem promessa de Deus na vida. Porque aqui está, ó, ninguém se susterá diante de ti. É uma promessa de Deus. Deus está dizendo assim: Josué, quem ficar ou se levantar a tua frente não vai suster, vai fazer o serviço. Porque às vezes tem gente que é levantada por Deus e fica preocupado com o que pode se levantar, com o que pode acontecer, com o que pode vir, com as dificuldades que poderão se levantar. Irmão, foi Deus que ele levantou, você tem certeza disso? Pois o líder que o povo segue é alguém que tem uma promessa de Deus na vida. Aí eu comecei falando de profecia, aí alguém já pensou assim: ah, pois eu não tenho nenhuma promessa, então não sou líder. Aqui nesse texto eu falo de promessas diretas e falo de promessas indiretas. O que é uma promessa direta? É essa aqui que eu vejo, é o Senhor dizendo: olha, ninguém susterá diante de ti. Está falando diretamente para Moisés, para Josué. O que é uma promessa indireta? Diz assim, João 1:11: veio para o que era seu. Quem eram os seus ali? O povo judeu. Mas os seus não receberam. Então o povo judeu desprezou Jesus. Aí diz assim: mas agora, tantos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Quem são esses? Somos nós, que anteriormente éramos gentios, mas agora somos igreja. Nós temos uma promessa de Deus na nossa vida. Quem é filho logo também é herdeiro. E tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso e também é nossa herança. Repousa uma promessa divina sobre a vida de todos nós, sobre a vida desta igreja. Nós precisamos sair daqui de fronte erguida, peito cheio, sabendo que nós somos servos de Deus e Deus nos levantou para sermos líderes nesta terra, tanto na igreja quanto fora dela. Aonde nós formos, a promessa de Deus repousará sobre cada um de nós. Provérbios
18:17 diz: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam e me acharão. Promessa indireta. Quem é que está fazendo isso? Você é amado por Deus. João capítulo 12, versículo 26. Aquele que me segue me honra, meu Pai o honrará. Você está seguindo a quem? Se você está seguindo a Jesus e honrando a Jesus, há uma honra de Deus repousando sobre a sua vida. Precisamos compreender isso. Então o líder que o povo segue é aquele que tem a promessa de Deus na vida. Olha só essas promessas. 5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Irmãos, nenhum de nós escolheríamos Josué para estar no lugar de Moisés. Olha a potência que Moisés era. Recebeu a lei, foi chamado pelo próprio Deus, formado em toda a ciência do Egito, poderoso em palavras e em obras, abriu o mar vermelho, formou parede de um lado, parede do outro, depois tornou a fechá-lo. Pediu a Deus e Deus mandou carne na altura de quase 1 metro, em uma distância exageradamente grande, e todo mundo comeu até se fartar. Enfim, Moisés um dia falou a rocha e deu água, bateu em rocha e deu água. Que coisa! Moisés é poderosíssimo. Me mostrem qual foi o milagre que Josué fez antes de ter sido chamado para esse ministério, para que nós o colocássemos no lugar de Moisés. É natural que todos nós nos sentamos pequenos quando somos chamados a alguma função para liderarmos. Mas Deus não nos dá nada confiando em nós mesmos. Ele dá-nos confiando no seu poder e na sua graça sobre a nossa vida. Nós somos simplesmente vasos de barro. O tesouro é o conhecimento de Deus, o conhecimento acerca de Deus na nossa vida. O texto sagrado nos mostra o seguinte: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Lembremos-nos que essa promessa bíblica é para quem não o deixa e para quem não o desampara também. Porque a Bíblia diz: se nós o deixarmos, Ele nos deixa. A Bíblia assegura que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Agora, só que Ele não pode estar com quem é infiel. O texto sagrado nos diz no versículo de número 6: aquele que faz a sua parte. Porque tem gente que não quer fazer a sua parte. Ele quer confiar tudo em Deus. Mas o líder que o povo segue é aquele que faz a sua parte. O texto diz aqui, esforça-te. Irmãos, tem que ter esforço. Todos os que servem a Deus em algum momento têm que ter um esforço. O que é esforço? É aplicar uma força além daquilo que é natural fazer. E às vezes se nota uma ausência nisso. É que eu fiquei suado hoje, eu não posso ir ao culto. É que geralmente eu dou 10 passos por dia, hoje eu dei 11, eu não vou também ao culto. É que eu viajei no mês passado, hoje eu estou cansado, eu não posso ir para a escola bíblica dominical. A Bíblia diz que Jesus passava a noite em oração, porque Jesus considerava oração mais importante do que dormir. Ele passava a noite em oração. De manhã cedo ele descia do monte, a multidão já estava esperando e ele continuava pregando. Jesus tinha uma autoridade tão grande que durante 3 dias ele ficou e o povo colado nele,
Aí ele disse assim: rapaz, não é justo, já está entardecendo e esse povo está com fome, já são vários dias e eu só estou dando para eles pão do céu, pão do céu, pão do céu. E os discípulos disseram: olha, o lugar é deserto, já está tarde demais e o povo está com fome, libera o povo. Jesus disse: eu não sou injusto, é vocês quem vai dar de comer para eles, vocês vão alimentar este povo. Sem padaria, sem comércio, sem quitanda, sem nada, encontraram um menino com um lanche, 5 pães, 2 peixinhos, e disseram: olha, tem um menino ali, mas o pão que ele tem é de cevada, nem fermento tinha. João 6, o pão era de cevada, era uma coisinha de nada. Jesus tomou em suas mãos. Quando o que nós temos está na mão de Deus, irmão, Jesus não reparte logo, Jesus dá graça. Quando nós temos e o que nós temos está na mão de Deus e Deus dá graça, pode preparar a multidão. Eram quase 5.000 só homens, fora as mulheres, fora os meninos e fora os de 20 anos para baixo, porque homens contados eram de 21 anos acima. Era gente abessa. Jesus dando graça, partindo, entregando aos discípulos e os discípulos entregando ao povo. Foi tanta fartura que ainda sobrou 12 cestos naquele dia. Deus tem pão espiritual, mas Deus tem pão material para dar ao povo, e é você quem vai alimentar, porque Deus escolheu, foi você como líder, Deus escolheu, foi nós como líder. Somos nós que deveremos fazer a nossa parte. Vai ler a Bíblia, vai orar, vai estudar na revista da escola bíblica dominical, vai estudar no livro auxiliar e vai para a escola bíblica cheio de Deus e da autoridade de Deus, porque esta missão ela precisa ser ministrada na autoridade do Espírito de Deus, porque nós estamos em guerra, mas o Senhor nos dará a vitória. Ele nos dará a vitória. Se esforce, tenha muito bom ânimo, esteja animado. Todo mundo pode desanimar, mas nós não podemos. E nem que nós estejamos desanimados, nós temos que nos mostrar animados. Diga o fraco, sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E mesmo que tenha pouca força, não negue o nome de Deus, não negue a palavra de Deus, porque Ele tem colocado porta aberta diante de nós e ninguém vai fechar a porta, porque Ele tem a chave de Davi, a porta que abre, ninguém fecha, aquele fecha, ninguém abre. Não há nenhum lugar alto neste mundo para um homem de Deus e uma mulher de Deus, porque Deus está nas maiores alturas e Ele pode nos elevar e nos sustentar aonde Ele quiser. Uma das coisas que eu tenho mais nojo é quando eu vejo alguém dizendo assim: é que eu estou concorrendo, mas é poucas vagas, você só é um. E o nosso Deus, Ele domina do universo. Se tem uma vaga, tem espaço para você, porque Deus governa tudo, faça a sua parte. O texto sagrado diz assim, no versículo de número 6: porque tu farás. Sabe o que é isso? É ação. Às vezes se quer ser seguido pelo povo, mas não tem atitude de nada. Às vezes se pensa que ser líder é só delegar a função. Não, pode se fazer isso, mas não é só isso.
Você sabia que todas as pessoas que são lideradas esperam o líder? Esperam. Isso é muito natural. A presença dele faz uma grande diferença. Você já viu o comportamento dos filhos quando o pai não está e quando o pai está? Você já viu a presença dos filhos quando não está nem o pai e nem a mãe? Já muda mais ainda. Assim. Então há uma necessidade. Porque às vezes se pensa que tudo é de qualquer jeito e não funciona assim. O texto sagrado ainda diz mais assim. A Bíblia Sagrada, o versículo de número 6. Agora o versículo de número 7. Somente esforça-te, já falamos, tem um bom ânimo, isso também está no versículo 6, para teres o cuidado. Então o líder precisa ser cuidadoso. Tenha cuidado com a sua reputação. Tenha cuidado também com o seu caráter. Tenha cuidado com o que Deus lhe entregou. Tenha cuidado com o que Deus está fazendo através de você. Eu lembro-me de um líder de uma congregação que ele um dia chegou muito satisfeito e disse assim: uma família que ninguém nunca tinha conquistado, eu consegui conquistá-la. Eu disse: foi Deus na sua vida, se humilhe e tenha mais cuidado. Porque se ninguém conseguiu, Deus entregou em sua mão, isso quer dizer que a quem muito é dado, muito é cobrado. Aquele líder não teve cuidado e logo se acabou. Todos nós sabemos que no nosso campo tem localidades dificílimas, mas há algumas localidades que não estão mais tão difíceis como eram antes, porque alguém veio trabalhando, veio quebrando barreiras, e agora Deus decidiu entregar. Como é que agora nós não vamos ter o cuidado que precisamos ter para continuar nas mãos aquilo que Deus entregou? Na obra não há ninguém que seja melhor que outro no sentido de fazer. Tudo quem faz é Deus, realiza é Deus. Isaías 43, versículo de número 12. Foi o Senhor que fez ouvir, foi o Senhor que falou, foi o Senhor que fez, e não há ninguém fora dele para fazer. Nós somos apenas instrumentos na mão de Deus para realizar os seus propósitos. Nós precisamos entender isso. Então os privilégios que Deus dá a nós devemos ter cuidado. Seja cuidadoso, como diz o versículo de número 7. E aí diz assim: de fazer conforme toda a lei. Então não faça nada que não seja conforme a Bíblia. Olhe para a Bíblia, e a Bíblia tem tudo que nós precisamos saber. Haja conforme a Bíblia. O texto sagrado continua e diz assim: nem para a direita e nem para a esquerda. Deus é muito sábio. Nós não podemos nem ir para o lado errado, esquerda. Nós não devemos ser extremamente direito. O Senhor diz que deve haver equilíbrio, nem para a esquerda nem para a direita. Que tem alguém que não está nem ali, é relaxado, vive do lado esquerdo. Tem um outro que é exageradamente correto. Tenha cuidado com esse tipo de coisa, porque geralmente isso é desvio de caráter. Exageradamente santo. Eclesiastes 7,16. Não seja demasiadamente santo. Mas a Bíblia exige retidão. Seja correto, seja cauteloso. Aí diz aqui o texto sagrado: para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não é só na igreja, não é só perto de quem nos conhece, é em todos os lugares. Versículo de número 8, sétimo ponto da mensagem. Qual líder que o povo segue? Aquele que ama a Bíblia. Irmãos,
se você não amar a Bíblia para liderar o povo de Deus nesse tempo presente, você não vai conseguir. Nós precisamos amar a Bíblia. O povo é importante para liderar, sim, mas se é para escolher o povo, a Bíblia, fica com a Bíblia. Êxodo 23 diz: não adianta seguir a multidão por causa do número e deixar de fazer o certo e fazer o errado. Nem sempre o líder terá apoio de todos, mas sempre que o líder estiver com Deus, ele é maioria, ainda que esteja só com Deus. Todo líder consigo traz 3 figuras que encontramos na Bíblia. Profeta, ele tem que falar a verdade, a palavra de Deus. Sacerdote, ele tem que ouvir o povo como um pai, ter compaixão e misericórdia deles como Deus tem de nós. Mas há momentos que ele tem que agir como um rei, ser aparentemente implacável, se ele tem entendimento que é a vontade de Deus para aquele momento. Porque o povo fica todo contra e diz: não vamos, não vai dar certo, isso não presta, porque as coisas de Deus são loucura para os homens. Só que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Então chegará o momento onde se terá que tomar uma decisão drástica. E quando isso acontecer, se Deus estiver conosco, ainda que todos estejam contra, quando eles virem os resultados, vai dizer: foi bom, não é? Eu não pensei que ficaria bom desse tanto. Eu pensei que era de outro jeito. Então a gente tem que olhar para isso. Quando olhamos para isso na Bíblia Sagrada, é aquele que ama a Bíblia. Aí diz aqui o versículo 8: não se aparte da tua boca o livro. Então é aquele que fala a Bíblia. Tem muita gente falando um monte de coisa, menos a Bíblia. E irmão, não vai surgir efeito, porque o compromisso de Deus é com a sua palavra, e de pregar o evangelho a toda criatura. Jesus Cristo disse em João 15:3: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. João 17:17: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. O apóstolo Paulo, em Efésios 5:26, ele disse: vós sois lavados pela lavagem da água, que é pela palavra. Então é a palavra que produz o fruto necessário. Isaías 55:11: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará tudo que me apraz e prosperará para tudo quanto eu a designei. Aí tem gente que está esperando todos os resultados positivos na hora que fala. A palavra de Deus é liberada, e ela vem consigo a reconciliação e restauração para os arrependidos, mas vem consigo também a condenação para aqueles que a desprezam. João 3,17: ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora todo aquele que crê nele não precisa nem ser julgado, porque já tem a vida eterna. Mas todo aquele que não crê no Filho unigênito de Deus já está condenado. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela está nos dizendo que precisamos meditar na palavra. Diz aqui: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Essa semana alguém me disse assim: já li a Bíblia 4 vezes, lia 6 capítulos por dia, agora estou lendo um e estou com medo de não ler mais nenhum. Me incentive a ler. Aí eu coloquei isso aqui, Josué 1:8, não te aparte. Eu coloquei Salmo 1:2, medita nela de dia e noite. Aí tu serás como árvore plantada. A pessoa disse assim: eu pensei que você ia me contar uma experiência. Eu disse: não tem experiência maior do que a palavra de Deus na nossa vida. O negócio é que nós estamos ficando muito místicos. Nós estamos querendo que um anjo desça do céu, que nós tenhamos uma visão e uma revelação. Nós queremos um bocado de coisa, menos a Bíblia Sagrada. A visão passa, a revelação também passa. 1 Coríntios 13 diz que tudo
passar, a língua estranha vai passar, a visão vai passar, a revelação vai passar, mas está chegando aquele que não é temporário. Ele vai se revelar, ele vai permanecer, ele vai continuar. A palavra vai continuar, porque passa o céu e passa a terra, mas a palavra de Deus, ela não passará. O texto sagrado nos diz, no versículo de número 8, para ter cuidado de fazer conforme o que está escrito, faça tudo conforme a Bíblia, e farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. O líder que o povo segue é aquele que prospera segundo a Bíblia. Cremos em prosperidade segundo a Bíblia. Cremos que Deus abençoa segundo a Bíblia. Cremos que é uma bênção especial para nós segundo a Bíblia. Versículo de número 9, oitavo ponto da mensagem. Recebe a ordem divina. Está aí, ó. Não te mandei eu. Esforça-te, tem bom ânimo, tudo isso já vimos. Agora diz aqui, ó, não pasmes. O Senhor está dizendo assim, não tenha medo. Eu já disse um bocado de vezes para os irmãos, o medo é algo gerado dentro. Aí ele diz aqui, ó, nem te espantes, não ande espantado. O espanto é algo que vem de fora. Medo dentro, espanto fora. O Senhor está dizendo aqui, ó, que o líder que o povo segue é aquele que recebe a ordem divina. E a ordem divina é, não tenha medo. A ordem divina é essa, não fique espantado. E aí diz assim, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Sabe o que é isso? É aquele que tem Deus na vida. Você sabe para quem isso aqui foi falado? Para Josué. Você está com a Bíblia aberta. Olha em Deuteronômio 34, versículo de número 7. Diz assim, era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram. O tempo que nós vivemos na obra, ainda que os olhos carnais se escureçam como os de Aías, primeiro livro dos Reis, capítulo 14, mas que os nossos ouvidos e olhos espirituais estejam abertos, porque aquele moço estava cego, mas ele ainda ouvia a voz do Senhor, tal forma que Deus o avisou antes que a mulher de Jeroboão chegasse. O texto sagrado ainda diz assim, nem perdeu ele o seu vigor. Agora imagine, um homem com 120 anos e uma potência nas mãos de Deus, ele não perdeu o vigor. E idade não tira vigor de Deus na vida de um homem e de uma mulher. Você pode ter 70, 80, 90, 100. O Senhor conservará o vigor se você permanecer aliançado com Ele. Josué disse, eu tinha 40 quando recebi a promessa, passou 45 anos, eu estou novinho. Que é isso? É poder de Deus na vida, é vigor do Espírito de Deus. Assim, mas quando eu era novo, convertido, eu fazia isso, eu fazia aquilo. E hoje? Não, hoje eu... Está errado. Hoje é noite de reconciliação. Hoje é noite de arrependimento. Igreja, se arrependa. Igreja, se reconcilie com Deus. Igreja, se volte para o Senhor, porque esse negócio eu era, está errado. A Bíblia diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A ordem do sacerdote era, abana o fogo, tira a cinza, acrescenta a lenha e deixa o fogo queimar. E tem que queimar e tem que arder. O Espírito de Deus é quem faz esse trabalho. Ele sopra a cinza, ele acrescenta a lenha pela palavra, e o fogo do Espírito é atiçado para queimar mais. O texto sagrado diz aqui, ó, Deuteronômio 34, 9. Josué, filho de Nun, foi cheio do Espírito de sabedoria. Só o Espírito Santo faz isso. Porque Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Versículo de número 10. Nunca
nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Versículo 11: nem semelhante em todos os sinais e também maravilhas. Versículo 12: em toda mão forte, em todo espanto grande, que operou Moisés aos olhos de Israel. O versículo 12 diz: em toda mão forte. Porventura a mão de Deus enfraqueceu? Porventura a mão de Deus está encolhida? Em todo espanto. Você sabia que está chegando a hora de Deus espantar a terra de novo? Deus está procurando alguém para espantar a terra. Quando Jesus apareceu nas regiões de Zebulon e Naftali, a Bíblia diz que a treva era grande, mas onde tinha treva raiou uma grande luz. Que espanto foi para aquele povo. Samaritana não prestava para nada, tinha um monte de homem que ela tentou casar, nada deu certo. E depois ela começou a tomar os maridos alheios. Mas Deus investiu na vida dela. Ela foi lá em Samaria e disse: eu encontrei o profeta que mudou a minha vida e vai mudar a vida de vocês. Uma multidão foi buscar Jesus. Aí a multidão disse assim: nós estamos aqui. E não é mais pelo que a mulher disse, é porque ela não falou nem a metade. O texto sagrado está dizendo que Deus usou com todo espanto grande e operou Moisés aos olhos de todo Israel. Deus quer usar líderes, e eu não sei para o que Deus lhe escolheu, mas eu sei que Deus falou conosco outra vez, e eu não sei qual é a sua situação. Tem alguém nesta noite que deseja entregar a vida a Cristo como Senhor e Salvador? Arrepender-se dos seus pecados? Se converter a Cristo, reconciliar-se com o Senhor, está todo mundo bem? Segunda coisa, a igreja precisa se arrepender. Pecado não é só adulterar, pecado não é só matar, roubar e prostituir. Pecado é não orar. Pecado é não ler a Bíblia. Como Deus usará líderes para a sua glória se nós não nos humilharmos na presença de Deus? Se você quiser se ajoelhar e pedir perdão a Deus e se humilhar, onde você está mesmo, precisa nem sair do seu lugar. Mas só se for de verdade, se for só mais ouvido, não faça isso. Há tanto tempo a ti me entreguei e resolvi amar-te, amado Rei. Em momentos de oração, quantas vezes te falei, eu não quero entristecer teu coração, mas ao longo destes anos percebi muito pouco do que disse eu cumpri. Resolvi me derramar, minhas faltas confessar, ó amado, meu
Jesus, ajuda-me, ajuda-me com o braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim, por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me, ajuda-me com o braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim, por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. Querido Deus, nós te pedimos perdão por todas as nossas negligências. E nós colocamos-nos dobrados aos teus pés, suplicando a tua graça, bondade e misericórdia, para encher as nossas vidas do teu Espírito Santo e da tua graça em nós, para que cada um aqui, cada uma, seja uma bênção na sua família, na sua vizinhança, na tua casa. Como diz a tua palavra, cegos vejam, surdos ouçam. Ó Deus, no nome de Cristo Jesus, que há o poder para restaurar de toda e qualquer enfermidade, nós ordenamos no nome de Jesus Cristo que toda enfermidade que atrapalha os teus filhos e filhas sejam destruídas na autoridade do nome de Jesus. É na autoridade deste nome que nós nos dirigimos a toda e qualquer enfermidade. Abençoa a vida do nosso pastor, abençoa a vida de todos os irmãos que por estar enfermos não chegaram aqui. Abençoa a vida de todos que aqui chegaram, que estão em tua presença. Leva-nos aos nossos lares em paz, mas antes, como tens falado conosco, toca no nosso espírito, toca na nossa alma, incendeia o nosso interior. Querido Deus, a tua igreja novamente sairá sábado às ruas do bairro Pedro Jovina, Senhor, e nós queremos pedir a tua unção e a graça para que esse exército do palmilhe aquele bairro na autoridade do teu nome, expanda a terra deste lugar pelo poder da tua palavra e do teu Espírito Santo. Que os teus filhos, ao se levantarem para pregar, o façam na unção do teu Espírito. Que nenhum de nós queremos ser líderes fracos, porque nós servimos a ti, que és um líder poderoso, mas que todos nós nos levantemos como líder, cheio da autoridade do teu Espírito Santo e da tua graça. Que em todos os lugares onde nós nos reunirmos, assim como aconteceu na igreja primitiva, o lugar seja sacudido pelo poder da oração e do teu Espírito, ó Deus. Naqueles dias o Senhor abriu cadeias, levantou coxos, curou cegos, ressuscitou mortos, libertou oprimidos do diabo, porque o teu poder estava com aquele povo. Nós continuamos sendo a mesma igreja pentecostal. O Senhor é o mesmo Deus, o nosso Senhor, e a tua palavra diz: aquieta-te, que eu sou Deus, aquieta-te, que eu sou Deus, aquieta-te, que eu sou Deus. Nós estamos de joelhos na tua presença, assim como Daniel naqueles dias do cativeiro. Nós estamos dizendo: perdoa-nos pelas nossas negligências, perdoa-nos pelas nossas insensatez, mas traz a nós o Espírito
como dantes, batiza no Espírito Santo, renova-nos espiritualmente, comunica a nós o que queres comunicar, e que nós não saiamos alheios ao que o Senhor está tratando conosco nesta noite, e abençoa de uma forma especial aqueles a quem o Senhor tem comunicado algum dom espiritual, aqueles a quem o Senhor tem comunicado algo especial da tua parte. Quem sabe alguém falou contigo, vindo a este lugar dizendo: fala comigo, revela-te a mim. Meu Deus, dá sensibilidade para que nós entendamos que não se faz necessário que alguém diga: assim diz o Senhor, mas a tua palavra se move poderosamente neste lugar e nós sentimos a tua presença. Querido Deus, leva-nos aos nossos lares em paz. Guarda o nosso local de descanso, enquanto o nosso corpo descansa. Ministra o nosso espírito, ministra a nossa alma, ministra, Senhor, a nossa mente, controla as nossas emoções, guarda nosso psicológico, firma os nossos pés na vereda da justiça, por amor ao teu santo nome. Dá-nos uma vida equilibrada na tua presença, mas cheia do Espírito Santo. Porque no dia de Pentecostes alguém dizia: eles estão bêbados, mas Pedro disse: ah não, isso é poder do Espírito Santo. Que nós não nos importemos como nos vejam e como nos julguem, mas que nós desejemos e busquemos o avivamento espiritual para as nossas vidas. Que líderes sejam levantados. Olha para as crianças, Senhor. Levanta crianças para fazer a tua obra. Olha para os adolescentes, meu Deus. Se esses adolescentes, essa juventude descobrir o verdadeiro poder do teu nome e da tua palavra, eles não vão querer flertar com o pecado, eles não vão querer flertar com a prostituição, porque eles saberão que o Senhor é a saciedade da alma humana e que o Senhor preenche todos os nossos anseios. Guarda a vida dos casais, guarda a vida dos homens e mulheres neste lugar, enche da tua presença e da graça de uma forma toda especial. Leva cada um aos seus lares, livra de todo mal, ajuda em tudo para o louvor do teu nome. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as santas consolações do Espírito de Deus sejam conosco não somente agora, mas sempre. E toda a igreja diz: amém. Quando o povo de Deus se reunir, uma coisa certa